para nos submeter à prova da obediência. Vamos ler aqui o que está em Êxodo 17, verso 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas palavras segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, no monte. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então aqui Deus, neste momento em que eles chegam a uma região em que não tinha água e apenas tinham águas amargas, eles simplesmente tentaram a Deus. Eles não foram obedientes a partir da primeira experiência que os ensinou a obedecer a Deus, a confiar na verdade nas suas promessas. Eles tinham que obedecer ao Senhor e simplesmente confiar nele e não ir reclamar para Moisés e nem falar: será que o Senhor está conosco? Jamais fazer isso. Então Deus deixa eles um momento ali, sem água, para testar a obediência. Submeteu à prova a obediência deles. Eles seriam obedientes em confiar no Senhor, como o Senhor havia ensinado antes, né? O Senhor os ensinou a confiar nele e a acreditar nele quando os livrou dos egípcios. Será que eles seriam agora obedientes em confiar nele e em temê-lo? Não foram. Mas aqui você percebe que Deus pode sim pôr à prova a nossa obediência. Deus, ele pode dar a mesma prova ao longo da nossa jornada cristã para nos educar e nos tornar felizes. Se Deus vê que aquela prova não foi suficiente, ele pode permitir que sejamos testados ainda mais, para sermos fortalecidos, educados e, obviamente, alcançarmos a felicidade. Então veja que as provas de Deus são testes para o nosso desenvolvimento. Não são as tentações de Satanás que são para a nossa destruição. Por incrível que pareça, as provações podem fazer com que os planos de Deus para o nosso bem se cumpram, porque elas nos tornam preparados para recebermos esses planos e essas bênçãos. Muitas das bênçãos de Deus não recebemos primeiro porque não pedimos. Em Mateus 7,7 Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Mas outras bênçãos de Deus não recebemos porque não estamos preparados para recebê-las. Então Deus muitas vezes permite algumas provações para que o plano dele para o nosso bem se realize em nossa vida.
E aqui, vamos ler Lucas 4, 1 e 2, para você perceber que Jesus foi provado para que o plano de Deus se realizasse na vida dele. Lucas capítulo 4, versos 1 e 2. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Veja que interessante, o mesmo Espírito Santo que batizou Jesus, né, pouco antes deste evento, foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto para ser provado pelo diabo. Ali havia algo de muito importante. Jesus precisava vencer aonde Adão não venceu. Adão não venceu no apetite, né? E Jesus, mesmo jejuando, ele não transformou pães em pedras a mando do diabo. E Adão e Eva, sem fome, comeram do fruto proibido. Adão e Eva estavam num jardim maravilhoso. Jesus estava num deserto. Adão e Eva foram tentados de forma indireta por Satanás, porque ele usou uma serpente como médium. Jesus foi tentado pessoalmente pelo diabo. E quando Cristo suporta isso, o que acontece? Isso demonstra que Cristo realmente estava preparado para ser o Messias e as forças das trevas foram derrotadas. Então você percebe, aqui Jesus foi provado para que o plano de Deus se realizasse para o bem do próprio Cristo, para mostrar ao universo que Adão não precisava ter pecado e para mostrar que ele realmente estava preparado para ser o Messias. Deus tem um plano a realizar para o nosso bem e as provações que surgem podem cumprir para a realização desses propósitos. Até porque Deus, ele tem o poder de transformar o mal em bem. Né? Como diz Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que andam segundo o seu propósito, né? Foram chamados segundo o seu propósito. Então, no fim das contas, nós temos que ter a confiança em Deus incondicional, de que independente da circunstância em que estejamos, independente da provação pela qual passemos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Tenha esse texto em mente, sublinhe na sua Bíblia e use-o quando você sentir-se provado, tá bom? Pense nele, reflita no texto. Antes eu queria só relembrar a você, é muito importante que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E se você já é inscrito ou inscrita, eu peço que você ative o sininho das notificações. Nós temos uma meta, né, de pelo menos 50% dos inscritos ativarem o sininho das notificações. E quando esta meta for cumprida, eu quero fazer aqui uma live em comemoração a isso, onde eu vou ficar aqui um bom tempo com vocês, respondendo dúvidas bíblicas, dúvidas de aconselhamento, e seja o que for, tá? Mas para eu realizar essa live eu conto com você. Eu espero que você que é inscrito ative o sininho das notificações. Quando chegarmos a 50% dos inscritos com o sininho ativado, aí eu farei essa live comemorativa e nela eu vou sortear também vários livros espetaculares, tá? Então, separe aí 1 segundo, 2 segundos para se inscrever no canal e ou ativar o sininho das notificações. Combinado?